E aí pessoal, tudo bem? Aqui é J Games, sendo com vocês aqui mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre um assunto que já foi cobrado no ensino médio. Hoje em dia não é mais cobrado no ensino médio, pelo que parece, porque não tem mais no Enem, então normalmente eles não focam tanto nesse assunto aqui. Porém, cai em muitos concursos e é bastante interessante também. É um assunto que quando eu aprendi, eu achei, tipo, muito fora da caixa, sabe? Comparado a outros assuntos que ensinam no ensino médio. O número desse assunto é números complexos ou números imaginários. Imaginários. Bom, o diferencial desse número é porque existe a categoria dos números reais, os números irracionais, os números inteiros, números naturais, porém ele não fica dentro dessa caixa, ele fica em uma caixinha separada, ele fica na caixa dos números complexos. E como a gente tem que tratar os desiguais de forma desiguais e os iguais de formas iguais, a gente vai tratar o número complexo de uma forma diferente. O número complexo vai ser tratado de forma digna e como o número complexo deve ser tratado. Entende? Não misturando com esses. Números complexos e essa categoria de números, números reais, inteiros, racionais, são outras categorias de números. Não devemos confundir, ok? Então vamos lá. Uma breve história aqui dos números complexos é que antigamente as pessoas faziam cálculos complexos e tal, e terminava que quando chegava na equação de segundo grau, função de segundo grau, tinha que fazer Bhaskara, encontrava um delta negativo. Então se deparava com um problema e tinha que terminar o cálculo de um jeito ou de outro. Para isso, para resolver esse problema, foi criado os números imaginários, números complexos para resolver esse problema, entende? Então, teve que representar de alguma forma. Desde cedo, quando a gente aprende equação de segundo grau, sempre quando cai em um delta negativo, a gente aprende que não existe para os reais e para ali. A gente não aprende que tem outro número por trás disso, os números imaginários. Então, eu vou fazer essa aula aqui para explicar para vocês um pouco sobre esse número que é tão peculiar e pouca gente entende, sabe? Vamos lá. Aqui, uma equação de segundo grau. A gente vai resolver da forma padrão. É, o deltazinho aqui. Pronto. E quem se depara com um problema, sabe? Quando a gente não entende o que é números complexos. Porque isso aqui vai ficar menos 4. Mas a gente vai representar os números complexos dessa forma aqui, ó. Número complexo a gente representa na forma de i, ok? Forma de i. Não sei se vocês sabem. Por isso, a gente vai chamar esse númerozinho aqui de i. Esse número aqui equivale a i. Tá ok? Então, o resultado do delta é 4i, mais ou menos 4i. A gente vai representar dessa forma na equação segundo grau tranquilamente, trazendo b mais ou menos 4i sobre 2a. Esse aqui vai ser o resultado. Entende? Outra coisa muito interessante que a gente precisa entender dos números complexos é a potência de i. Sim, a potência de i é muito importante. A gente vai representar o i de algumas formas. O i pode ser representado de algumas formas, das quais essas aqui que eu estou mostrando para vocês. I igual a zero vai ser padrão. Todo número elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1 é igual a i. I elevado a 2, aí sim que a coisa muda. I elevado ao quadrado é igual a menos 1. Isso é muito importante a gente se lembrar. I elevado ao cubo é igual a menos i. I elevado a 4, a gente repete o padrão de cima, que vai ser 1. Bom, se a gente se deparar com qualquer situação dessa, a gente já vai gravar, tá ok? Mas se a gente, sei lá, encontrar um número gigante, sei lá, 123, como é que a gente vai fazer? Se a gente encontrar i elevado a 123. Bom, para isso a gente tem um macetezinho, né? Como tudo na matemática, para facilitar a nossa vida.
A gente vai pegar esse 123 e dividir por 4, para assim achar o resultado. A gente vai achar o 3 aqui, e o resto vai dar 3. O resto deu 3, certo? O resto vai ser igual ao expoente que está elevado. Como i igual a 3 é igual a menos i, a gente sabe que esse valor aqui é igual a menos i. Assim facilitando muito nossa vida na hora de fazer qualquer cálculo. Bom, para não encher muito a mente de vocês nessa aula, foi só uma breve explicação sobre os números complexos, números imaginários, para depois a gente se aprofundar mais, entender um pouco mais sobre como é que faz as operações com números complexos. Então essa foi a aula de hoje, muito obrigado, fui!